Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 11. O verso de número 34. Quero ler com os irmãos este versículo. Eu vou ler algumas passagens da palavra de Deus, da Escritura, mas inicialmente eu gostaria de introduzir isso, Hebreus capítulo 11, verso 34, com este versículo aqui, amém? Diz assim a palavra de Deus: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém? Repita comigo assim essa expressão do verso 34. Da fraqueza tiraram força. A fraqueza tiraram. Mais uma vez. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Amém. O tema da mensagem esta noite é tirando força na fraqueza. Amém? Amém. O Senhor deseja nesta noite renovar as suas forças. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Eu gostaria de convidar você a agora elevar o seu coração, os seus pensamentos a Deus. Peça a Ele que fale com você nesta noite. Deus deseja ministrar o seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua gloriosa palavra. Palavra, Deus, capaz de gerar fé no nosso coração. Ó Deus, de edificar a Sua igreja, de fortalecer, ó Deus, o cansado, o abatido. Ó Deus, aquele que se acha, ó Deus, quem sabe exausto no dia de hoje. Ó Deus, na Tua palavra encontramos, ó Deus, toda fonte, ó Deus, de força, de energia, de graça, ó Deus. E eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus, fortaleça cada irmão que aqui entrou. Ó Deus, que o Senhor possa reavivar a fé, a esperança, a alegria, a força física, a força mental, a força emocional. Ó Deus, que o Teu filho, que a Tua filha nesta noite, ó Deus, possa, ó Deus, alcançar da parte do Senhor o renovo, ó Deus, que vem de Ti. Eu peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Da fraqueza tiraram força. Um pensador cristão muito famoso, o Dr. Milton, ele certa feita fez a seguinte afirmação: os mártires sacudiram os poderes das trevas com o poder irresistível da fraqueza. Os mártires sacudiram os poderes das trevas com o poder irresistível da fraqueza. Não é o que Paulo nos ensina? Quando estou fraco, é que estou, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, pensando neste tema aqui, tirando forças da fraqueza, é mistério perguntarmos à palavra de Deus, toda ela, de que maneira, de que forma eu posso encontrar forças na fraqueza. E como é, meus queridos irmãos, extremamente renovador, esperançoso, revigorador, saber que na palavra de Deus nós podemos encontrar algumas lições, algumas dicas de como encontrar forças na fraqueza. Como tirar forças na fraqueza? Todos nós, durante a caminhada cristã, uma hora ou outra, numa ocasião ou em outra ocasião, nos deparamos, meus queridos irmãos, com um esgotamento físico, um esgotamento, quem sabe, emocional, um esgotamento, quem sabe, mental. O trabalho drena as suas forças, os seus relacionamentos, às vezes,
dentro de casa, a atenção que você tem que ofertar ao filho, à esposa, ao pai, à mãe. Isso tudo, meus queridos irmãos, requer de nós, exige de nós atenção, exige de nós esforço, exige de nós concentração. E esses relacionamentos, embora sejam todos eles edificantes para as nossas vidas, também podem drenar as nossas emoções, podem trazer fragilidade, podem nos tornar, meus queridos irmãos, muitas vezes suscetíveis ao esgotamento emocional, fadigas em relação ao trabalho, né? Já encontrei várias pessoas que chutaram o pau da barraca, pediram para sair do emprego, porque não estavam mais dando conta de atender as demandas que dele se esperava que fossem atendidas. Então, meus queridos irmãos, tudo nessa vida acaba gerando esgotamento, né? A dor, como capelão do corpo de bombeiros, já me deparei com muitas pessoas que no leito do hospital estavam ali há 1 mês, 2 meses, 3 meses. Encontrei um bombeiro uma vez, ficou 6 meses no hospital, teve um problema na coluna sério, uma infecção na medula, e ele ficou ali durante 6 meses, e eu notava, era algo nítido no semblante dele, um esgotamento. Ele não aguentava mais aquele ambiente, ele queria voltar para casa, ele queria voltar para os seus relacionamentos no trabalho, né? Eu nunca vi um bombeiro tão ávido por voltar a trabalhar quanto aquele, né? Depois de 6 meses ali. E tudo isso, meus queridos irmãos, acaba gerando esgotamento, fadiga no coração, na mente e no nosso físico. Agora, como pastor, eu posso encontrar força na fraqueza? Esta é a pergunta que nós nos propomos aqui a responder mediante a palavra de Deus. E eu estou convencido que a palavra de Deus nos dá aqui alguns direcionamentos, algumas dicas de como nós podemos renovar as nossas forças. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, nós encontramos forças na fraqueza, reconhecendo a nossa própria fraqueza. Não é possível um cristão se renovar no Senhor, encontrar forças em Deus, sem antes reconhecer a sua fragilidade, reconhecer as suas limitações, reconhecer que ele é um ser finito, que ele é um ser passivo de se cansar, de se fadigar, que ele é um ser limitado, meus queridos irmãos. Note o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Diz assim: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vivo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele. Olha só que interessante a expressão paulina aqui deste texto, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Mas ele reconhece, somos fracos nele. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 11 também. Esta é uma oração famosa, até nós pregamos aqui domingo, acho que domingo retrasado, sobre o rei Asa. Quando ele assume o reinado, o seu pai passa ele ali, o trono de Israel, e ele se depara realmente com um contexto de total fragilidade da nação de Israel, os inimigos todos ali se inflamando e maquinando, conspirando contra Israel. Ele não faz outra coisa a não ser se voltar para o Senhor. Então ele pega toda ali a riqueza de Israel, investe em reformas do templo, purifica o templo, volta o coração para Deus. Quando finalmente ele acaba aquela reforma, depois de 10 anos de paz, de bonança em Israel, o inimigo então se levanta contra ele, um rei etíope, e ali ele faz a seguinte oração a Deus. Diz assim: clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem.
Mas olha que coisa extraordinária a expressão dele. Ele diz assim: além de ti, Senhor, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus assim: Senhor, eu sou a parte fraca. Israel é a parte fraca. Mas o Senhor pode socorrer o seu povo. O Senhor pode agir e interferir nesta batalha e dar vitória ao seu povo, dar livramento ao seu povo. Gênesis capítulo 4, verso 26 diz que a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Enos significa fraco. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que coisa extraordinária, porque quando eu reconheço a minha fraqueza, é quando eu reconheço a minha fragilidade, que eu começo a invocar o nome do Senhor. O altivo, o soberbo, o autossuficiente, aquele que confia em si mesmo, ele não deposita a sua confiança em Deus, porque ele é incapaz de reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza, as suas limitações. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua fortaleza, a sua confiança. Romanos capítulo 4, eu gostaria de ler esses versículos e peço só um pouco de paciência aos irmãos, porque considero importante a leitura dos textos aqui. Diz assim, 4, verso 18 a 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, preste atenção, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Já estando seu corpo amortecido, de idade avançada, Sara também de idade avançada, mas pela fé se fortaleceu em Deus. Irmãos, não é possível buscarmos este renovo em Deus, esta força em Deus, sem reconhecermos a nossa fraqueza. Isso é uma lei na vida de todo cristão. Às vezes eu me deparo com pessoas extremamente cansadas, exaustas, né? E numa sociedade em que se espera tanto da gente, especialmente aí das mulheres hoje, né? Eu estava comentando com o irmão esses dias como as mulheres hoje são exigidas, né? Enquanto mães, esposas, profissionais, né? No seu trabalho. Então, às vezes as pessoas acham que são capazes de lidar com todas as demandas dessa vida, com todas as exigências, né? Com tudo aquilo que se espera dela. E por achar que se ela não fizer, outro não irá fazer, ela não se dá o direito de reconhecer a sua fragilidade. Ela não se dá, ou ele não se dá o direito de reconhecer a sua fraqueza, meu querido irmão. Mas a palavra de Deus é clara. Só é renovado pela força de Deus aqueles que reconhecem a sua fraqueza e a sua fragilidade. Em segundo lugar, o que eu posso fazer para conseguir alcançar esta graça de tirar força na fraqueza? Entendendo, meus irmãos, o propósito da fraqueza. A fraqueza tem um propósito. O cansaço tem um propósito. Amém? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a nossa fraqueza. Inclusive as nossas limitações, a nossa exaustão física, a nossa fadiga mental, emocional, tudo isso tem um propósito. E devemos constatar, numa leitura da palavra de Deus, que os maiores milagres de Deus, os maiores feitos de Deus, as maiores manifestações da graça de Deus, elas ocorreram justamente na fraqueza do seu povo, nas limitações do seu povo.
Note aqui o que diz 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 10. Eu quero ler com vocês esta palavra. Diz assim, o apóstolo Paulo, ele está narrando aqui uma situação que ocorreu com ele. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele disse que não sabe se no corpo ou fora dele. Mas ele teve uma experiência extraordinária, transcendente, com Deus. E depois dessa experiência, ele diz que Satanás foi-lhe posto, melhor dizendo, um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então, o verso 7 inicia dizendo as seguintes palavras. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha só, irmãos, mensageiro de Satanás. Às vezes o camarada está batido, cansado, e ele começa a repreender aquilo, né? Isso é do diabo, isso não é de Deus, né? É o inimigo que está me atormentando, isso aqui não é coisa de Deus. E às vezes, irmãos, Deus nos abate mesmo, para que a soberba não acenda no nosso coração. Então, há um processo pedagógico aqui da fraqueza. Deus usa a nossa fraqueza para talhar o nosso caráter, para nos fazer mais dependente dele, para reconhecer a nossa fragilidade. Então, é isso que está dizendo aqui. E ele continua dizendo, por causa disso, por causa dessa experiência aqui do espinho na carne, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? De boa vontade, disse ele. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto, disse ele, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Irmão, saiba aproveitar o seu momento de fraqueza. Tenha em mente que esta é uma excelente oportunidade do poder de Deus se manifestar na sua vida de maneira profusa, de maneira abundante, de maneira gloriosa. Aleluias. É quando você se acha limitado, é quando você se vê abatido, é quando você se vê desanimado, é quando não há mais esperança no coração, quando a esperança está se esvaindo de você, é que você se lembra, quando estou fraco, então é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deuteronômio 8, verso 3 e 16, diz assim, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e ao final te fazer o bem. Amém? É muito importante, irmãos, os desertos desta vida. É muito importante os vales. É muito importante as dores. É muito importante o cansaço diante da existência desta vida. Eu conversei com uma pessoa que me procurou essa semana lá na capelania, uma esposa de um bombeiro, tem uma doença rara na cabeça, precisou colocar uma espécie de um equipamento para drenar a cabeça dela, porque a pressão era muito grande, uma doença rara, e há 5 anos, 5, 6 anos, ela vem lutando contra essa enfermidade. O médico a havia desenganado, mas ela 5 anos lutando contra essa enfermidade. E ela me disse o seguinte, olha pastor, eu vou dizer algo para o senhor vai achar até engraçado, o senhor está vendo aqui o frágil, né, chorando, cansada, vai havia até pensado em suicídio já, mas eu vou dizer algo para o senhor, eu já fui capelã também,
E meu chamado era para cuidar de gente doente. E eu nunca entendi, pastor, o que as pessoas passavam. Eu tinha muita alegria em ajudá-las. Eu tinha muita alegria em poder servi-las. Mas eu parei de trabalhar como capelão. E eu perguntei a ela, mas por que você parou, minha irmã? Por uma razão muito simples, pastor. Eu não quero ser hipócrita. Eu perguntei, mas como assim não quer ser hipócrita? É porque eu me sinto frágil. Eu não me sinto legitimada para fortalecer ninguém. Eu não me sinto legitimada para alimentar a esperança de ninguém. Eu não me sinto capacitada para acender a fé de ninguém, porque eu estou aqui, pastor, esgotada. Eu estou aqui com medo dessa doença, eu estou aqui fragilizada. E eu disse a ela, minha irmã, não pare de fazer a obra de Deus, não. Porque nesse momento, é nessa hora que Deus vai te usar de maneira mais extraordinária. É na sua fragilidade que o poder de Deus vai operar de maneira abundante, não só na sua vida, mas na vida dessas pessoas. Não pare de fazer isso em nome de Jesus. Siga o seu chamado, saiba que Deus é contigo, porque é na sua fraqueza, é na sua relatividade que os grandes milagres, que o grande poder de Deus vai começar a acontecer na sua vida e através da sua vida. Ela saiu de lá animada, ela disse, pastor, eu vou voltar. Eu vou voltar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não vou deixar a fraqueza me vencer. Eu não vou deixar o desânimo me derrotar. Eu vou pela fé, em nome de Jesus. Não foi o que Abraão fez? Abraão já sendo avançado de idade. Não foi o que Sara fez, sendo avançada de idade. Eles creram, eles confiaram, eles depositaram a confiança e a fé deles no Senhor. Porque é quando reconhecemos, meus queridos irmãos, a nossa fragilidade, e entendemos que há um propósito na fraqueza, é que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Amém? Isso é maravilhoso. As maiores experiências que eu tive com Deus foi justamente nas minhas fraquezas, né? Tenho muitas experiências, inclusive de púlpito, né? Às vezes totalmente desanimado, tinha que pregar. Isso acontece com o pastor, viu, irmãos? Não pensem vocês que o pastor está sempre animado, não. Mas as melhores pregações foram aquelas justamente naquelas ocasiões em que eu estava desanimado. E Deus operava. Às vezes que Deus mais me usou para abençoar a vida das pessoas, foram justamente naquelas ocasiões em que eu me achava abatido, que eu me achava, às vezes, indiferente, fraco, fragilizado. É nessa hora, meu querido irmão, que o poder de Deus se manifesta de maneira abundante nas nossas vidas. Mas, além de reconhecer a nossa fraqueza e entender que há um propósito na fraqueza, meus irmãos, nós devemos também enfrentar a fraqueza com confiança divina. Note o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Diz assim, nosso Deus, acaso não executarás teu julgamento contra eles, os inimigos? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O que nos ensina o Salmo 121? Eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, é na fraqueza que nós devemos entender que é confiando em Deus, colocando os nossos olhos nele, fitando os nossos olhos nele, é que o poder dele se manifestará em nós. Como eu gosto da passagem, além do enfrentamento de Davi contra Golias, né, com toda aquela bagagem, com toda aquela força extraordinária, um homem zarrão, experiente em guerra, a lança dele pesava não sei quantos quilos, o escudo, um homem poderoso, desafiando de maneira arrogante, soberba, todo o exército de Israel. De repente se apresenta diante dele um jovem franzino, frágil, né, sem estatura nenhuma de guerreiro, sem experiência nenhuma em guerra, e ele diz, olha, vocês por acaso querem me humilhar? Querem me envergonhar e traz a mim esse jovem frágil aqui? Eu vou acabar com esse jovem, eu vou pegar o corpo dele, eu vou estraçalhar o corpo dele e lançar as bestas feras. Mas aquele jovem fraco,
fraco fisicamente, fraco talvez por não ter experiências em guerra, mas forte na sua confiança em Deus. Ele disse àquele Golias, dizendo as seguintes palavras: olha, Golias, tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e Israel saberá que aqui é um Deus. Aqui é um Deus que livra, aqui é um Deus que guarda. Aleluias. É quando nós reconhecemos, meus queridos irmãos, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, as nossas limitações, e colocamos a nossa confiança em Deus, é que o milagre acontece. Aleluias. Glória a Deus. Já contei o testemunho aqui da minha cunhada, mas que coisa extraordinária o testemunho dela. Depois de tanto tempo ali, meu sobrinho acamado, precisando do transplante, desenganado pelos médicos. Os médicos falaram: meu irmão, leva para casa, não vai sobreviver. E ela disse: meu filho vai sobreviver sim, a igreja está orando, eu estou orando. Minha cunhada é mulher de oração, orou, buscou, confiou, e Deus deu o livramento, meu querido irmão. Que coisa maravilhosa. Às vezes o mundo aparece diante de você com essas palavras de derrota: olha, não há mais nada que eu possa fazer por você. Às vezes é um psiquiatra que diz para você: olha, o seu caso é incurável. Às vezes é um terapeuta que diz: o seu casamento não tem mais solução. Às vezes é um educador que diz: o seu filho não tem mais cura para ele. Mas você diz: eu creio que Deus é poderoso para mudar o quadro do meu casamento. Eu creio que Deus é poderoso para mudar a situação do meu filho. Que coisa maravilhosa, meu irmão. É quando nós cremos que há um Deus que interfere, que age. Quando o mundo já vira suas costas para essas situações, nós cremos. Não é a experiência do patriarca Jó? Depois de ter perdido tudo, depois de ter perdido os filhos, depois de ter perdido a riqueza, os amigos todos se colocando contra ele, dizendo que aquilo era resultado da sua vida pecaminosa. E aí, de repente, a sua mulher, a sua parceira, aquela que deveria estar ao lado dele até as últimas consequências, mas a gente não pode criticar a mulher de Jó, porque aquela mulher aguentou também muita coisa, meus queridos irmãos. Mas num ato de desespero, ela diz: olha, Jó, por que você não amaldiçoa esse seu Deus? Por que você não dá cabo da sua própria vida? E daquela fraqueza, com seu corpo já todo purulento, cheio de pus, todo fragilizado, de lepra, perdeu tudo, perdeu as esperanças. Depois de ter orado não sei quantas vezes, perguntando a Deus o porquê daquela situação, ele crê e ele diz: olha, mulher, tu falas como uma louca. Eu gostaria que as minhas palavras nesta hora fossem esculpidas da rocha com diamante. Eu creio que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. E Deus se levantou e mudou a sorte de Jó. Irmãos, o momento da fraqueza não é um momento para você entregar os pontos. O momento da sua fragilidade, da sua exaustão, o momento em que você se acha impotente diante da vida, não é um momento para você entregar os pontos. É o momento de você colocar a sua fé, a sua confiança em Deus. Como eu gosto daquela passagem da mulher com fluxo de sangue, né? Depois de tantos anos ali, gastando seu dinheiro com médico, com especialistas, já perdendo o seu sangue diariamente ali, o sangue se esvaindo do seu corpo, fragilizada, cansada, né? Já era para ela ter talvez entregado os pontos há muito tempo. De repente ela ouve falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, e aquilo entrou no coração dela como uma bomba, e ela disse para ela mesma: se eu conseguir colocar as minhas mãos, se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu ficarei curada. E ela vai ali contra todas as impossibilidades, a multidão, a mulher que era segregada, discriminada por conta da sua situação, ela consegue tocar nas vestes de Jesus e volta de lá curada, porque colocou a sua confiança em Deus. Em quarto lugar, nós encontramos força na fraqueza, buscando, meus queridos irmãos, o nosso Deus. Buscando forças em nosso Deus. O nosso Deus é a fonte de toda a nossa força. Eu quero ler alguns salmos com os irmãos. Olha só o que diz o Salmo 73, verso 26. Diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração
e a minha herança para sempre. Amém? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O Salmo 84, verso 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aleluias. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Isaías 40, verso 28 a 31 diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluias, glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Irmãos, como a palavra de Deus é poderosa, como ela tem esse poder de avivar a nossa alma. Conversando com outro bombeiro esses dias, ele estava tão desanimado, e eu perguntando como é que estava a sua vida, irmão, espiritual. Você vem lendo a palavra de Deus, você vem consagrando a sua vida, como é que está a sua vida devocional? Ele disse: pastor, tem muito tempo que eu não oro, tem muito tempo que eu não leio a palavra de Deus. Eu falei: olha, o teu problema é justamente isso, o teu problema não são essas circunstâncias. O teu abatimento, ele não aconteceu em razão dessas circunstâncias. O teu problema, a tua fragilidade, o teu cansaço, está no fato de você ter negligenciado a sua vida espiritual. Está no fato de você não orar mais, está no fato de você não ler mais a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que aquele que lê e medita na palavra de Deus, ele é comparado a uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem jamais murcha. Irmãos, o crente que lê a Bíblia, o crente que ora todos os dias, o crente que dedica o coração a Deus, é um crente cuja vida é uma vida frondosa, com árvores, uma árvore florida, cheia de fruto, que não se abate, que não se prostra, porque a palavra de Deus tem poder de renovar as nossas vidas. Amém? E eu quero terminar essa minha reflexão dizendo aqui que nós glorificamos a Deus na nossa fraqueza, que a nossa fraqueza é instrumento para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 10 e 16 a 18. Eu quero ler esta passagem com os irmãos para concluir. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Gosta dessa expressão? Esse vaso aqui é de barro, é frágil, amém? Mas o conteúdo, meu irmão, o conteúdo é glorioso, amém? É o Espírito Santo de Deus que habita. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são
eternas. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Não só de ler esse versículo aqui, eu já estou pronto para bater uma pelada, para evangelizar, para pregar. Já estou animado, já estou revigorado aqui, porque a palavra de Deus produz fé no nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé. Amém. Glória a Deus. Está fraquinho? Você vai sair daqui forte, amém? Fortalecido pela palavra de Deus, animado, revigorado em nome de Jesus. Você vai encarar essa semana agora no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, dizendo com o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias, aleluias, aleluias. Vamos orar nesta hora, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. O Espírito Santo está em você. Pai, obrigado, Jesus, por estas verdades aqui sublimes, ó Deus. Por essa palavra capaz, ó Deus, de acender em nós o fogo do Espírito, ó Pai. Que nos traz poder, graça, força, ó Deus, para continuar lutando, para continuar vencendo, ó Deus, os inimigos, as lutas, as dificuldades, as situações contingenciais que muitas vezes, ó Deus, se apresentam diante de nós. Ó Deus, nós podemos saber que em Ti nós somos fortes, em Ti nós somos fortalecidos, em Ti nós somos reanimados, reavivados. Ó Deus, muito obrigado, Jesus. Que o Senhor possa animar o Teu filho, a Tua filha, e que, ó Deus, esta noite Ele possa